Vivemos num mundo em que novas descobertas são feitas o tempo inteiro. Até outro dia acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Há só 500 anos que Copérnico e Galileu mudaram o endereço do nosso planeta. E se 500 anos parece muito para você, lembre-se de que estamos falando de um planeta que tem 4 bilhões de anos e que só a nossa espécie já tem mais de 300 mil anos. E nesse tempo todo, a humanidade fez outras descobertas incríveis, principalmente nesses últimos 500 anos. Nós exploramos o espaço e o fundo do mar. Nós descobrimos a relatividade, a eletricidade, os campos magnéticos. Mas existem perguntas que são feitas há pelo menos 2.500 anos e que continuam sem respostas definitivas. Nós estamos embarcando numa jornada em que vamos explorar o universo e os seus mistérios. Nós vamos pensar sobre a nossa própria existência e sobre o sentido por trás de tudo isso. Nós vamos questionar como podemos fazer melhor as nossas escolhas de vida e como podemos distinguir aquilo que é efetivamente real e o que é ilusão. Cada um de nós nasceu nesse mundo, cada um de nós foi jogado aqui sem um manual de instruções. Não existe nada que nos diga o que é a realidade, quem é que criou tudo isso e qual é o propósito por trás de toda essa coisa fantástica que é o mundo, que é o universo. Como que nós podemos ter certeza sobre qualquer uma dessas questões? É isso que nós vamos ver aqui nesse curso. Aqui nós vamos conhecer as ideias de nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Ayn Rand, Hannah Arendt e muito mais. E, com a ajuda de todos eles, vamos reaprender a ver o mundo. Seja bem-vindo ao fantástico mundo da filosofia. Você já usa filosofia o tempo inteiro, mesmo talvez sem se dar conta disso. Toda vez que você pensa sobre o seu trabalho, enquanto você odeia fazer aquilo, e que você pensa fazer uma coisa diferente da sua vida, trocar de profissão, largar tudo e ir morar no meio do mato, você está tentando criar uma teoria ética sobre a felicidade. Toda vez que você vota ou deixa de votar nas eleições, você está agindo com base em uma teoria filosófica, uma teoria sobre a política. E toda vez que você reza ou deixa de rezar, está agindo de acordo com o que os filósofos discutiram sobre a questão da religião. Todo mundo faz filosofia, isso não é nenhuma questão. O ser humano é um animal filosófico e o nosso mundo é constituído pelas ideias da filosofia. São as nossas ideias que determinam as nossas ações. São as ideias que determinam o que a gente vai fazer efetivamente no mundo. Como que a gente faz para escolher um par romântico? Como que eu faço para encontrar uma pessoa com quem eu me dou bem efetivamente? E como que a gente deve construir esse relacionamento? Como que eu faço para escolher uma profissão? Para decidir o que eu faço da minha vida? Para decidir o que eu faço do meu tempo livre? Como que eu faço para conseguir tempo livre? Como que eu faço para educar os meus filhos do jeito certo? Qual é a melhor educação? O que é essencial ensinar para as crianças? Como que a gente deveria organizar a sociedade? O Brasil de hoje, por exemplo, é uma democracia. Mas por que a gente não poderia ser uma monarquia ou uma anarquia? Será que não seria melhor? O que garante que a democracia é o melhor modelo político? Eu não estou dizendo que a democracia é boa ou que ela é ruim. Eu estou dizendo que sempre há espaço para questionar, sempre há espaço para refletir, sempre há espaço para pensar sobre as nossas ideias, porque são as nossas ideias que determinam as nossas ações. E tudo isso é filosofia. Só que é difícil perceber essa importância da filosofia, porque a filosofia tem uma imagem muito manchada, infelizmente. Quando um cientista descobre que algo que todo mundo faz é errado, logo as pessoas mudam o comportamento. O número de pessoas que usam tabaco, por exemplo, caiu vertiginosamente desde que foi comprovada a relação entre o fumo e o câncer, por exemplo. Agora, na filosofia, nós temos várias teorias de filósofos que apontam que certo modo de viver é melhor do que outro, que julgam diferentes aspectos da realidade. Mas muitas pessoas podem continuar vivendo de um modo que não é o mais apropriado. E é claro, é cada pessoa que deve fazer essa avaliação. Filosofia não é sobre impor uma opinião na cabeça das outras pessoas. É sobre avaliar com argumentos. É sobre buscar a razão por trás de uma ideia e verificar se ela é válida ou não. Só que a filosofia, apesar de tudo isso, tem essa imagem arranhada, desgastada.
Muitos acham que filosofia não fala nada com nada, que é só um bando de bobagem, um monte de palavras que não fazem nenhum sentido. E quem fala isso não percebe que a parte do conhecimento que decide o que tem sentido e o que não tem sentido é exatamente a própria filosofia, com a lógica, que é uma das suas áreas principais. Outro problema é que as pessoas acham também que filosofia é difícil demais, que ela é abstrata demais, que é impossível compreender as suas ideias, que ela sequer fala da realidade. Mas isso também é falso. Porque desde o começo a filosofia sempre foi sobre tentar entender a realidade. No seu início, lá na Grécia Antiga, no século VI a.C., o homem grego se viu diante de uma realidade cheia de mistérios que ele não sabia explicar. Antes da filosofia, o modo de explicar esses mistérios era pela mitologia. Por exemplo, por que acontecem as estações do ano? Por que a gente tem esse ciclo do tempo? Por muito tempo, a resposta era mitológica. E um mito é sempre uma história sagrada com entes sobrenaturais que explicam uma parte da realidade. Então, nesse exemplo, acreditava-se que uma deusa chamada Deméter ficava sempre muito triste quando a sua filha era raptada por um amante. E quando a sua filha sumia, Deméter ficava entristecida, sem forças para trabalhar. E como ela era a deusa responsável pela colheita, pela plantação, então o que nós tínhamos ali era o inverno, o outono, o período em que nada novo nasce. Porém, ocasionalmente, a sua filha fugia do rapto e voltava para casa. E Deméter ficava entusiasmada, alegre e cheia de energia para trabalhar. Então nós tínhamos a primavera e o verão. Só que ali, na Grécia do século VI a.C., os gregos começaram a ver que nem todo mundo acreditava nos mesmos mitos. Que uma mesma pergunta tinha duas respostas, às vezes até mais respostas diferentes. E aí, não tem solução. Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. E para entender quem estava certo e quem estava errado, não adiantava mais contar histórias. Era necessário tentar explicar o mundo por si mesmo. E esse foi o esforço de Tales de Mileto, o primeiro filósofo. O homem grego olhava para esse mundo dinâmico, cheio de transformações que nós vemos, e se perguntava como que isso era possível. Tales tentou entender qual que era a origem por trás de tudo isso. Como que o mundo pode ser explicado? Um mundo complexo. Um mundo em que o dia vira noite e a noite vira dia. Um mundo que tem o ciclo do tempo nas estações do ano. Um mundo que tem as fases da lua. Um mundo que tem a vida e a morte e uma outra vida que também morre, mas que gera uma outra vida. Como que tudo isso é possível? Foi pensando sobre isso que Tales chegou à ideia de que o mundo inteiro deve ter uma origem única. E essa origem única deve ter as características fundamentais do mundo. O mundo, ele é vivo, ele se move e o mundo se transforma. O mundo tem seres vivos, é claro, isso aí é evidente. O mundo se move, os seres se locomovem pela terra, né? As nuvens elas se movem pelos céus. E o mundo também se transforma. As coisas se transformam umas nas outras, o dia na noite. Então, aquilo que deu origem a todo mundo também deve ter essas características. E pensando sobre isso, talvez viajando até o rio Nilo, no Egito, talvez em uma outra viagem, Tales notou que a água também tem essas três características. Onde há água, há vida. Onde não tem água, existe apenas morte. A água é capaz de se mover. Ela se move no leito de um rio, se move quando cai do céu durante uma chuva, se move nas ondas do mar. E a água também se transforma. Se esquentarmos um pouquinho, a água se torna vapor. E se esfriarmos um pouco, a água se congela, a água vira gelo. Então, num cenário de multiculturalismo em que várias culturas diferentes tinham respostas diferentes para um mesmo problema, Tales tentou responder toda a questão sobre a origem do universo a partir de um único princípio, mas não um princípio mitológico, mas sim um princípio natural. E a sua teoria filosófica foi a teoria de que tudo é água. Hoje nós sabemos que Tales estava errado, tudo não é feito de água, mas o seu esforço de tentar explicar tudo o que existe a partir de um único princípio foi louvável. E depois dele, outros filósofos tentaram fazer a mesma coisa. Alguns disseram que o mundo era feito de ar, outros que o mundo era feito de 4 elementos. E um deles, Pitágoras, disse que tudo era feito de números. E um dia, quando questionado se ele se considerava uma pessoa sábia, Pitágoras disse que não. Ele era apenas um amigo da sabedoria. No sentido de que ele, Pitágoras, estava aqui e a sabedoria estava adiante. E ele caminhava cada vez mais para alcançar a sabedoria, mesmo sabendo que ela estava sempre muito distante. Amigo da sabedoria, em grego, é exatamente filósofo, e foi aí que surgiu o nome da filosofia. Os amigos da sabedoria, tanto da antiguidade como de hoje,
sempre buscam falar da realidade. Eles tentam entender essa realidade em que nós estamos e para a qual nós viemos sem um manual de instrução. Platão e Bertrand Russell, por exemplo, se espantaram com a capacidade da mente humana de produzir ideias. O que será que explica essa coisa fantástica que é o intelecto humano? Platão disse que só o corpo não explica esse tipo de comportamento. Era necessário a existência de uma alma. Já Bertrand Russell duvida dessa ideia de que exista realmente uma alma. E aí fica a questão, será que existe ou não vida após a morte? Jean-Paul Sartre e Albert Camus se espantaram com a falta de sentido na vida do homem. Será que existe um sentido para a vida? Será que existe um propósito? E se não existir, a gente deve construir um? Karl Marx se espantou com as condições de trabalho dos operários após ali a Revolução Industrial. Enquanto Michael Novak se espantou com a capacidade do capitalismo de produzir uma sociedade cada vez mais justa. Duas visões completamente opostas sobre um modelo econômico. Nietzsche e Spinoza se espantaram com os efeitos da religião, enquanto Agostinho e Tomás de Aquino se espantaram com a grandiosidade de Deus. A filosofia sempre foi sobre se espantar com essa realidade que a gente não entende muito bem no primeiro momento. E sempre foi sobre tentar entender essa coisa confusa, complexa, a partir da melhor ferramenta que nós temos, que é o nosso intelecto, que é o bom uso da razão. Por isso, estudar filosofia não é para todo mundo. Não no sentido de que nem é todo mundo que consiga fazer filosofia, não é isso. Mas estudar filosofia envolve estar aberto a escutar os argumentos do outro lado. Você é de esquerda? Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você precisa ouvir os argumentos da direita. Você é religioso? Também não tem nenhum problema. Mas você precisa conhecer as ideias do ateu. Porque é só fazendo isso que você vai conseguir efetivamente entender como o outro pensa. Você não precisa concordar com o outro, mas precisa entender o raciocínio. Fazendo esse exercício de humildade intelectual, de escutar e analisar os argumentos de todos os lados, é que nós podemos aumentar cada vez mais a nossa compreensão sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o universo. E assim, nós podemos continuar defendendo aquelas ideias que seguem fazendo sentido e mudar aquelas que, por acaso, a gente estava errado, aquelas ideias em que estávamos enganados. O grande prêmio de todo esse esforço é, ao buscar as ideias do passado, aprender a resolver os nossos problemas do presente e, quem sabe, também do futuro. Nós não somos seres humanos sozinhos. Vivos nesse momento no planeta, temos 8 bilhões de pessoas, mas antes de nós já existiram outros 120 bilhões de pessoas. E na filosofia, as melhores ideias de todas essas pessoas estão reunidas. Nós podemos usar delas para aprender a lidar com os nossos próprios dilemas, os nossos próprios problemas e encontrar um jeito de viver bem. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos que, embora a ciência tenha feito muitos avanços, principalmente nos últimos 500 anos, na filosofia nós temos uma série de questões que continuam sendo debatidas. E não tem como fugir da filosofia. O homem é um animal filosófico. Nós viemos para o mundo sem entender muito bem como ele funciona, mas a gente quer entender. E a única arma que a gente tem para fazer isso é o uso da razão, é o intelecto. A partir do espanto com a realidade, a filosofia começou e ela continua sendo produzida exatamente desse modo. Mas fazer filosofia não é fácil. Porque para fazer filosofia, temos que estar dispostos a ouvir o outro lado, a escutar coisas que não vão ser agradáveis ao nosso ouvido. Mas essas coisas podem exatamente nos transformar. Para fazer filosofia, é preciso estar disposto a sair da caverna, como disse Platão. E se você está consciente de que toda essa coisa que a gente chama de filosofia pode te transformar para sempre e ainda assim quer continuar, então eu te convido a seguir nesse curso na próxima aula, em que vamos duvidar de tudo aquilo que um dia pensamos ser verdade. Continue pensando e até mais.